Jesus, amém. Os que trouxeram a Bíblia, por favor, abra ela comigo. Livro de Salmos, capítulo de número 133. Livro de Salmos, capítulo de número 133. Eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade, ao pastor Joel, pela oportunidade, pelo convite, que Deus abençoe. Ao pastor Menezes, pela confiança. Deus abençoe a cada irmão, desde a portaria até a tribuna. O Senhor abençoe a todos. Apresentar minha esposa, a irmã Lívia, a mulher mais linda dessa igreja hoje, ela está quase lá no fim. Minha filhinha que está ali também, a irmã Lavinha, minha sogra, membro ali da Congregação Augusto dos Anjos, a irmã Luciana. Deus abençoe, obrigado, minha família, pela presença e apoio. E cada irmão de Setade que está aqui nessa noite, que Deus abençoe. Isaías, Gene Clay, Felipe, José Santana, cada irmão, que Deus abençoe em nome de Jesus, e meu professor Abimael. Salmos, capítulo de número 133, versículo 1 a seguir, diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, o texto lido é bem conhecido, todos nós sabemos que assim como a nossa Assembleia de Deus tem a sua harpa cristã, assim como a Igreja Batista tem o cantor cristão, o povo de Israel tem também o seu inário, que é o livro dos Salmos. O compositor desse salmo provavelmente foi Davi. Davi foi rei de Judá, 2 Samuel, capítulo de número 2, verso 1 a seguir. Foi rei de Judá e de Benjamim após a morte de Saul. Mas depois de 7 anos e tendo travado algumas batalhas, ele agora se torna rei de toda Israel. 2 Samuel, capítulo 5, verso 1 a seguir. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 38 a 40. Davi se torna rei de toda Israel, e uma vez que é rei de toda Israel, ele compõe esse hino em comemoração, pois o povo agora não vive mais dividido e nem em guerra. Agora o povo está unido e todos servem a um só Deus, são um só povo, seguindo a um só rei. Esse salmo, entre as classes dos salmos, que são 17, ele é tido como um salmo de sabiciência. É um salmo de sabedoria que Davi escreve para o povo, e também se torna um salmo utilizado na peregrinação do povo e cantado nos degraus do tabernáculo nos dias de Davi, templo nos dias de Salomão, nas 3 maiores festas do povo de Israel. Quando você lê Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16 e 17, você vai perceber que existia 3 festas que todo varão judeu deveria estar presente, a saber, a Páscoa, a festa do tabernáculo e a festa de Pentecoste. Nessas festas, nessas caminhadas até o tabernáculo ou o templo nos dias de Salomão, o povo costumava cantar esse hino e outros hinos que são chamados de salmos dos degraus ou das romarias. Aqui Davi vai louvar e amostrar como é bom que os irmãos vivam em união. Ele enfatiza quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. De fato, quando nós vamos ler a palavra de Deus, desde os primeiros capítulos, nós vamos encontrar vários textos falando acerca de desunião. Gênesis, capítulo de número 4, a gente vê Caim matando Abel. Gênesis, capítulo de número 13, a gente vai ver que Abraão e Ló se separam porque seus servos não viviam em união. Gênesis, capítulo 37, a gente vai ver que os irmãos de José o vendem como escravo e tinham raiva dele. Gênesis, capítulo 45, versículo 24, o texto bíblico vai dizer que havia contenda
contenda, discussão entre os irmãos de José. Quando lemos Números capítulo 12, nós vamos observar que Arão e Miriam criticam seu irmão Moisés. Quando a gente lê 2 Samuel capítulo 13 ao capítulo 18, nós vamos ver que os filhos de Davi viviam em contenda entre si e contra o seu próprio pai. Quando nós vamos para o Novo Testamento, em Mateus capítulo 18, versículo 1, em Marcos capítulo 9, versículo 33 a seguir, em Lucas capítulo 22, versículo 23 a seguir, nós vamos ver que os discípulos viviam discutindo a fim de saber quem era o maior no reino dos céus. Quando lemos Atos capítulo 15, versículo 36 a 41, vamos ver que Barnabé e o nosso irmão Paulo acabam tendo em um momento alguma discussão por conta de João Marcos. E quando lemos 1 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 3, vamos ver Paulo chamando a atenção da igreja em Corinto por conta das diversas contendas que havia ali, pois a Bíblia Sagrada registra isso. Em vários lugares há contenda, há discorda, houve dissensão, e isso atrapalhou a vida de muitas pessoas na história da Bíblia. Isso impediu muita gente de prosperar, de crescer, de viver em paz com Deus, de ser usado por Deus. Então Davi, vendo o povo unido, ele faz o salmo e ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É importante vivermos em união por diversos motivos. Primeiro, é importante vivermos em união porque a união é mandamento de Deus para a salvação. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando você lê 1 João capítulo 1, verso 7, está escrito: se andarmos na luz, como ele na luz andou, e tivermos comunhão um com os outros, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. É importante vivermos em união, porque a união é mandamento de Deus para a salvação. Em segundo lugar, é importante vivermos em união, porque a união é um meio de evangelização. João capítulo 15, verso 23, na oração sacerdotal, Jesus diz: Pai, eu neles e tu em mim, para que eles, tendo alcançado a plena união, o mundo creia que tu me enviaste e que tu amas a ele como também ama a mim. Quando vivemos em união, evangelizamos um mundo que vive em contenda. É importante viver em união, porque a união produz crescimento. Há várias igrejas por aí buscando técnicas de crescimento de igreja, estudando aqui e ali, buscando saber como inovar, criar novas coisas para atrair pessoas para a igreja. Mas quando eu leio Atos capítulo 2, verso 42, eu vejo a Bíblia dizendo: e a igreja crescia na palavra, na oração e na comunhão. Aleluia! Comunhão é bom, porque comunhão gera crescimento. É importante vivermos em união, porque a união gera milagre. Quando você lê 2 Reis capítulo 4, versículo 5, Eliseu vai dizer para a viúva: toma vasilha emprestada na mão dos teus vizinhos. Se ela não tem amizade com seus vizinhos, se ela não vive em comunhão com sua vizinhança, ela não teria vasilhas para o milagre acontecer. É importante vivermos em união, porque a união gera milagre. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, verso 1 a seguir, está escrito que, sabendo o centurião que Jesus passava por Cafarnaum e estava ele com o seu servo, a quem ele muito amava, enfermo, os seus amigos correram até Jesus e disseram: basta uma palavra e o servo será curado. A amizade gerou milagre para o centurião.
milagre. É importante vivermos em união, porque quando vivemos em união, nada nos é impossível. Gênesis capítulo de número 11, verso de número 5 ao verso de número 7, diz a Bíblia que Deus olhou aqueles homens construindo a torre de Babel, e Deus disse: este povo é como um só homem, e todos falam uma só língua, e nada será impossível a eles. Entenda aqui, eles estão unidos, são um só povo, é como se fosse um só homem, e Deus é quem está dizendo: nada será impossível a eles. E olhe só, eles estavam buscando fazer aquilo que não agradava a Deus. Imagine se a igreja resolvesse unir, falar uma só língua, ser como um só homem, nada será impossível para a igreja. E o texto sagrado diz que o Pai veio, ele convoca ao céu, o termo está no plural: desçamos e confundamos. Se para poder se manifestar, trazendo confusão entre os homens, para a obra não ser concluída, Deus convocou o céu. Imagine o que Deus não pode fazer se a igreja se unir para orar, se a igreja se unir para ler a palavra, se a igreja se unir para evangelizar. Quando a igreja se une, Deus se manifesta e nada é impossível para o povo de Deus. Só que Davi não para no quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Davi vai ilustrar o poder e a importância da união com dois elementos comuns para o povo judeu. Primeiro, o óleo precioso, que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e vai até a orla das suas vestes, porque a união é como óleo. Todos nós sabemos muito bem, vocês têm um pastor que ensina bem a palavra, que o óleo simboliza o poder e a ação do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é a unção de Deus sobre a sua igreja. Então, quando Davi ilustra e diz sobre a cabeça, todos nós sabemos muito bem que a nossa cabeça, dentro do nosso crânio, no nosso córtex cerebral, está o encéfalo, o prosencéfalo, que é a parte mais desenvolvida do encéfalo. No prosencéfalo tem o diencéfalo, que se divide em duas partes: tálamo e hipotálamo. O tálamo é responsável por audição, visão e olfato, enquanto que o hipotálamo é responsável por fome, sede, sono, tato e paladar. Então eu estou correto em dizer que o cérebro, ou melhor, a cabeça, é onde está o controle de todo o corpo do ser humano. Quando Davi diz que a união é como o óleo que vem sobre a cabeça, Davi está dizendo: é importante viver em união, porque quando vivemos em união, o Espírito Santo assume o controle. Aleluia! É importante vivermos em união, porque quando vivemos em união, o Espírito Santo assume o controle. E alguém diz assim: agora me prove na Bíblia, Atos capítulo 2, e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, na mesma comunhão, no mesmo propósito, adorando ao mesmo Deus, quando de repente um vento veemente, impetuoso entrou, e o Espírito de Deus encheu toda a casa, e foi conhecida por eles línguas repartidas como que de fogo, e falavam em línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E nasce a igreja quando o Espírito Santo vem por conta da união e assume o controle. Agora entenda, eu lhe falei que no cérebro humano, mas necessariamente no prosencéfalo, está a sede dos sentidos do ser humano. Logo então eu quero lhe dizer que quando a igreja vive em união e o Espírito Santo
Santo assume o controle, o Espírito Santo aumenta a sensibilidade dos sentidos da igreja, de forma que quando a igreja está unida, ela vê melhor o mundo espiritual. Quando a igreja está unida, ela ouve melhor a voz de Deus. Quando a igreja está unida, ela sente o bom perfume de Cristo. Quando a igreja está unida, ela sente quando Jesus está presente na casa. Quando a igreja está unida, os seus sentidos ficam aguçados para o mundo espiritual. E aqui eu quero chamar a sua atenção, por favor, com muito respeito. Não existe dizer assim: eu não senti Deus no culto hoje. Jesus deixou bem claro: onde houver 2 ou 3 em meu nome eu estou. Aonde tem união, Jesus está. Se você não sentir nada, aí é um problema seu. Será que você está em comunhão, irmão? Será que você está vivendo em unidade, irmão? Jesus prometeu e ele não mente: onde tem 2 ou 3 eu estou presente. Aleluia. Aonde tem 2 ou 3 ele está. Ele está aqui nesta noite. Ele está andando em nosso meio. A sua presença é real, porque o povo dele está em união. É como óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba. Barba é símbolo de poder. Barba é símbolo de autoridade. Davi está dizendo: o povo de Deus unido tem autoridade de Deus. O povo de Deus unido tem autoridade de Deus. E eu vou lhe provar na Bíblia, porque eu gosto de Bíblia, meu negócio é Bíblia. Carlos Jorge me ensinou que tem que pregar Bíblia. Então lá vai. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 17: e ele enviou os 70, lhe deu autoridade e enviou os 70. E o texto diz no plural: e tendo os 70 voltado, os 70 foram, e os 70 voltaram, e tendo os 70 unidos, voltado, disseram para Jesus: Senhor, em teu nome expulsamos demônios e curamos os enfermos. Em teu nome expulsamos demônios e curamos os enfermos. Caso você não tenha entendido, eu vou repetir só para você entender. Fique tranquilo, não vou ficar nisso o culto todo, que eu não gosto desse negócio. Mas para você pegar, os 70 vão e fazem a obra de Deus unidos, e quando eles voltam, eles dizem: valeu a pena estar em união. Em teu nome unidos, os demônios foram expulsos, os enfermos foram curados. A igreja unida tem autoridade para Deus manifestar os seus sinais na obra missionária. A igreja unida tem autoridade. Aí Jesus diz assim: eu vi Satanás cair do céu. Quando a igreja se une para fazer a obra de Deus unida, Deus lhe dá poder, autoridade, e as obras do inimigo caem por terra, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição das obras do maligno. Aí Davi sai da barba e vai para a orla, mas necessariamente próximo ao calcanhar. Ele diz: é como o óleo que vem da cabeça passa pela barba, escorre todo o corpo até chegar na orla. De forma literal está falando da unidade, o óleo unindo todo o corpo. Mas de forma simbólica, pés na Bíblia é símbolo de santidade. Todos lembram quando no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Quando chega para lavar o pé de Pedro, Pedro diz: não, meu pé não, você não vai lavar meu pé não. Jesus diz assim: ô Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Pedro gritou: então lava logo é todo, me lava todo, Senhor, lava todo. Aí Jesus disse: não é necessário, você já está limpo pela minha palavra, basta lavar o pé. Santidade diária, a busca da santidade diária, porque a santidade é um processo
processo que se aperfeiçoa conforme você ora, você busca, você jejuma, você vai para o culto, você vai se santificando, você vai vencendo o pecado, você vai se fortificando na presença de Deus. Então, quando Davi fala de óleo que vai até a orla das vestes, Davi está dizendo: quando a igreja está unida, o Espírito Santo auxilia ela no processo de santificação. Aleluia! Quando a igreja se une com boas amizades, com pessoas que queiram coisas de Deus, com pessoas que queiram buscar a Deus, quando um jovem se une com outro jovem que gosta de orar, quando uma jovem se une com outra jovem que gosta de orar, e o Espírito Santo os ajuda no processo de santificação, e ele vive uma vida de santidade para Deus. E isto é importante. Infelizmente, as igrejas neopentecostais, não agravando a todas, mas a maioria tem ensinado por aí que a receita para uma vida abençoada é pedra ungida, é pau ungido, é camisa manchada de sangue de Valdomiro Santiago, é lancinho de Valdomiro Santiago, é martelinho da vitória, é caneta de ouro para assinar milagre. Mas quando eu leio a Bíblia, eu não vejo isso. O que eu vejo na Bíblia, em Josué 3:5, é: santificai-vos e o Senhor fará maravilha no meio de vós. A receita de Deus para uma vida abençoada não é nada mais, nada menos do que uma vida de santidade. Viva em santidade e a bênção de Deus virá sobre você. Davi passa para outra figura. Davi passa para outra figura. Davi sai e ele vai para o orvalho. E Davi diz: é como o orvalho que vem do Monte Hermon, aleluia, e desce sobre Sião. Entenda que o Monte Hermon é um monte muito alto. Quando você lê a apostila do professor Esdras de introdução ao Antigo Testamento, na página 14, quando ele vai falar da topografia da terra de Israel, ele vai ensinar que o Monte Sião fica numa parte mais seca de Israel ao sul, quanto que o Monte Hermon fica ao norte, divisa entre Israel e a Síria. E aquele monte é muito alto, e do meio do monte até o pico ele fica cheio de gelo, mas quando chega no verão, esse gelo se condensa em vapor, que provoca orvalho que cai sobre Sião no tempo de seca, dando a Sião, no tempo de seca, que era para tudo morrer, fertilidade. E lá em Sião começa a produzir quando era para estar seco. Aleluia, glórias a Deus. Davi está dizendo: a união é importante, porque a união é como o orvalho que vem do Monte Hermon. A união faz a gente prosperar em tempos de crise. A união nos dá fertilidade em tempos de seca. Eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Você lembra do profeta Elias? Quais foram os melhores momentos da vida de Elias? Primeiro, quando perante Acabe, ele diz: segundo a minha palavra, nem chuva nem orvalho vai cair. Segundo, quando na companhia da viúva em Sarepta e do seu filho, ele ressuscita, ele faz a primeira ressurreição que a Bíblia narra. Terceiro, quando no Monte Carmelo, junto com Obadias e alguns poucos que estavam a favor de Elias ora e o fogo desce e Deus responde. E então, quando Elias está sozinho, depois do Monte Carmelo, Elias apresenta os 4 principais sintomas de depressão. Elias agora só quer dormir, sintoma de depressão. Elias não tem fome, sintomas de depressão. Elias se isola, sintoma de depressão. Elias pede a morte, sintoma de depressão. E tudo isso acontece no momento em que Elias está sozinho. Qual é a receita de Deus para Elias? No momento de crise dele, o anjo vem e Deus fala através do anjo: unge um menino chamado Eliseu, ele vai te ajudar. A partir dali, Elias se levantou e voltou a fazer a obra. Quando Deus ordenou alguém para o acompanhar em tempos de crise, no momento de dor de Elias, no momento de provação de Elias, a
receita de Deus foi: levanta e arruma o amigo, e você vai se levantar novamente. Aleluia! É como o orvalho que vem do Monte Hermon. Olha para cá. O orvalho cai à noite. O orvalho cai à noite. Quando o tempo esfria, vem o orvalho. E o orvalho, ele é silencioso. O orvalho é silencioso. Não é como chuva, ninguém escuta o orvalho cair. O orvalho é silencioso. Só que o orvalho é tão forte em Israel, mais necessariamente o orvalho que vem de Hermon até Sião, que quando você acorda de manhã e sai, tudo está molhado, como se tivesse chovido. Então, o orvalho cai silencioso, mas o resultado é notório. É importante viver em união, porque às vezes a união pode ser até silenciosa, mas o resultado vai ser notório. Leonardo, frase de efeito muito bonita, mas prova na Bíblia. Vamos embora, gosta disso. Esther capítulo 4, versículo 16, a Bíblia Sagrada vai dizer que Esther chama suas servas e de forma silenciosa, sem ninguém saber, Esther diz assim: vamos orar e vamos jejuar. Fala com meu tio que nós estamos aqui orando e jejuando. Ninguém sabe, ninguém pode saber, ninguém pode nem imaginar que a gente está fazendo isso de forma silenciosa. Vamos nos unir em oração, e em silêncio Esther e suas servas oraram e clamaram a Deus, mas de forma notória para toda Israel. Israel foi livrada por conta da oração de Esther. A amizade às vezes pode ser como um orvalho silencioso, mas o resultado vai ser notório. Todos vão ver o resultado da sua comunhão com seu irmão e com Deus. Agora aqui é outro detalhe, olha para cá. Olha para cá. Hermon. Quantas vezes você ouviu falar de Hermon? Pouquinha, né? Hermon é falado muito pouco. Mas e de Sião? Muitas vezes a gente canta Sião, a gente ora Sião, a gente lê Sião, a gente prega Sião. Se fala muito de Sião e pouco de Hermon. Hermon só é conhecido muitas das vezes por causa de Sião, quando em textos como esse, Hermon é associado ao Monte Sião. Fora isso, você não ouve falar de Hermon. É muito pouco que se fala de Hermon na Bíblia. Mas Sião todo mundo conhece. Porém, Sião pode até ser famoso e ter significado religioso, mas sem Hermon, Sião é seco. Sião não produz. O que falta em um dá sentido para a existência do outro. E quando estão juntos, nada falta, porque o que um tem de mais supre quem tem de mais. Precisamos entender isso. Vai ficar tudo mais fácil quando a gente passar a entender isso. A igreja crescia na palavra, na oração, no repartir do pão, na comunhão. Porque ninguém tinha demais, quem tinha demais supria quem tinha de menos, e nada faltava para ninguém. Sião pode ter nome, mas não tem fertilidade. Hermon pode não ser tão famoso, mas tem orvalho para regar Sião. E quando esses dois se juntam, forma a combinação perfeita, e Israel se torna a terra abençoada que é, até em dias de seca. Então, querido, se una com esse seu irmão, dê a ele o que você tem de mais, supra a necessidade dele, ajude ele. Quem ora mais, ajude quem ora menos. Quem lê mais, ajude quem lê menos. Você não foi posto, irmão, em posição maior para julgar Sião, mas para ajudar a ele. Romanos capítulo 15, verso 1 a seguir nos ensina que nós devemos sustentar os mais fracos. O mais forte ajuda o mais fraco, não critica, não bota para fora, não diz eu não quero, mas vive em união, suprindo a necessidade do outro. Assim como em uma casa, o filho
fio negativo com negativo não produz nada. O fio positivo com positivo, aleluia, vai dar curto-circuito, vai acabar com tudo. A gente querendo ou não, eu quando for pastor um dia, se um dia Jesus permitir isso, eu querendo ou não querendo, na igreja vai ter que ter o positivo e o negativo. E eles vão ter que andar lado a lado, porque senão não tem energia, não tem eletricidade, não gera, não acende a luz, a coisa não vai. É por isso que Jesus não arranca o joio, não, deixa aí, porque é graças ao joio que a gente vai saber quem é o bom trigo, o verdadeiro trigo. Deixa aí. Aí, para a gente finalizar, Davi diz assim: dali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Dali de onde? De Sião. Sião recebe ao vale de Hermon, fica fértil, e de lá o Senhor ordena a bênção. Que bênção ele está falando? De forma literal aqui. Olha para cá. Em Sião, próximas regiões do Monte Sião, 3 coisas eram cultivadas ali, nesse período que era para ser de seca, mas se torna período fértil por causa do orvalho de Hermon. Primeiro, oliveira. Segundo, videira. Terceiro, trigo. Dali o Senhor ordena a bênção. Qual é a bênção? Primeiro, oliveira, que dá azeitona. Azeitona que gera o azeite. Para que serve azeite além da unção? Para cura. Lembra da passagem do bom samaritano? O que é que o bom samaritano tinha na mão para botar na ferida? Azeite. Aí Tiago 5,14 diz: se houver alguém enfermo, chama o presbítero, unge e faz a oração da fé. A oração da fé vai curar o enfermo. Por que botar o óleo? O óleo tem poder? Não. Porque óleo é cicatrizante. Bota remédio e óleo. É simples. Bota o óleo e ora. Então, de lá de Sião, quando o povo está unido, Deus manda a bênção do azeite da cura para a sua igreja. De lá de Sião, o Senhor ordena a segunda bênção. Lá se produz videira, videira que gera uva, a uva que gera o vinho que nos traz 2 mensagens. Primeiro, o vinho fala de novidade, coisa nova, alegria, novidade de Deus, alegria de Deus para a vida, bênção de Deus. Mas eu quero focar no segundo. Na última Santa Ceia que Jesus realizou com seus discípulos, Mateus capítulo de número 26, versículo 29. Jesus parte o cálice e diz assim: e não tomarei do fruto da vide, até que faça isso convosco lá no céu. De Sião, ele ordena a bênção. Qual é a bênção? A esperança. Essa ceia de hoje é um ensaio, porque um dia tomaremos com Cristo no céu. Simboliza o corpo de Cristo. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que, aleluia, e aquele que comer de mim não será condenado, mas terá vida eterna. Aleluia. E nessa noite, querido, tenha comunhão com seu irmão, para que tendo comunhão com seu irmão, você tenha também comunhão com o Pai, com o Filho. E tendo plena comunhão com o irmão, com o Pai, com o Filho, você esteja pronto para o dia da santa convocação, aonde todo o povo de Deus estará unidos para a grande ceia, juntamente ao Senhor Jesus, nos céus, prontos para receber do Senhor o nosso galardão, para a glória de Deus Pai. Quantos esperam por esse dia?
A paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês tiveram um bom dia hoje? Amém. Vamos continuar desfrutando da comunhão do Espírito Santo conosco nessa noite. A palavra de Deus ministrada nos traz alegria, vida, renova a nossa fé. Deus continue abençoando o pregador dessa noite e fortaleça as nossas vidas com a sua palavra. Nesse momento, eu quero convidar o grupão de jovens e adolescentes para celebrar ao Senhor com um hino, e nós vamos aproveitar e lavar as nossas mãos para voltarmos à celebração da ceia. Logo após, o grupo de jovens, o grupão de jovens, a levita Alama estará cantando e celebrando ao Senhor também.